Depois de um começo conturbado com um CGI duvidoso, vários adiamentos, mudança na história do jogo, menos cenas da raba da Tube do que nós gostaríamos, Safado! ao menos os últimos episódios ficaram com uma animação boa. Não é, Shumatsu no Valkyrie? Que vergonha! Que vergonha! Intro. Eu não sei como você interpretou a tortura psicológica do 9S. Inicialmente achava que isso era uma representação do Adam hackeando a mente dele. Mas como o Adam também tenta entrar na 2B, e eu não o culpo, a conversa foi realmente uma tentativa de quebrar a mente do 9S. E acho que o melhor ponto foi finalmente alguém contestar que o Android também é um ser artificial. Então o que dava a ele o direito de tratar as máquinas como ferramentas sem vida, quando eles mesmos não podiam demonstrar sentimentos e só deviam seguir ordens? Dá pra ver como isso perturbou o 9S. O Adam jogou um bando de verdades na cara dele, e também estava falando de sexo. O primeiro papo sobre isso pode ser muito constrangedor, então não culpo o 9S por se exaltar. E quando é com um homem ninguém reclama, né? Bando hipócrita. Quanto à cidade copiada, ela teve uma fidelidade bem grande ao jogo, além de mudanças boas. Os cosplay de Han Solo deram um toque mais interessante naquela cidade, povoando ela. E passou uma sensação ainda maior de que o Adam era obcecado pelos humanos, não só pela cultura em si. E ao invés de pôr os corpos dos androides espalhados pela cidade, colocar apenas partes formando o símbolo da Yorha deixou a cena mais impactante, porque a 2B vê os companheiros mortos, e por essa cabeça seria um modelo 9. Acho. Quase toda a cena da 2B com o Adam usa coisa do jogo, mas com um final e contexto diferente. Mas vamos por partes. Toda essa história dos humanos fascinarem as máquinas pode ser relacionado justamente à diferença dos criadores delas. Espere, vamos discutir o assunto. Em histórias onde existe um grande criador, também tem o conceito de que a criação nunca consegue alcançá-lo, seja em poder, inteligência, liberdade, consciência e por aí vai. A evolução das máquinas permitiu que elas superassem seus criadores ao ponto de considerá-los simples e sem valor. Enquanto isso, ficaram entregados com os humanos, dizendo que são incompreensíveis. As pessoas têm uma capacidade incrível de ser diferentes, irracionais e imprevisíveis. Nem mesmo a gente consegue se entender. Então, para uma forma de vida baseada em lógica, que superou sua própria origem, não entender outra espécie deve ter criado uma fixação absurda neles, e deve ser daí que as máquinas começaram a emular o comportamento das pessoas, mais do que copiar as ações. Fazer atos que não condizem com a biologia ou que não fazem sentido, deve ter sido uma forma que elas acharam para tentar reproduzir o comportamento ilógico dos humanos na busca de tentar entendê-los. Ou não. O Adam mostrou muito interesse nos humanos, mas como não havia mais nenhuma cobaia, ele precisou do substituto mais próximo, algo criado à nossa imagem e semelhança, os androides. O Conselho da Humanidade proibia os androides de demonstrar emoções. Podia ser simplesmente por eficiência em combate, mas considerando que eles não são alheios ao interesse das máquinas, isso podia ser simplesmente uma forma de frustrá-las. Como não havia mais humanos, as formas de vida mecânica só podiam buscar informações práticas nos androides, mais sentimentais ou emotivos. E eu não acredito que o objetivo deles era garantir a segurança dos soldados. Eles só queriam que as máquinas não alcançassem seu objetivo. Por que você acha que o Adam stalkeou a 2B ou 9S? Coincidência? Acho que não! Em algum momento ele percebeu que os dois tinham o que ele queria. O 9S era mais aberto, e mesmo tentando parecer uma pessoa fechada, a história sempre deixou claro, e eu também, que a 2B é muito sentimental e emotiva. Todo o exagero e coisa que o Adam falou antes da luta é justamente para desequilibrar ela e fazer a 2B se entregar às emoções e dar o que ele queria. Na luta, o Adam diz que a essência da humanidade é o conflito, talvez por conhecer a história da humanidade ou simplesmente pelas máquinas estarem ligadas umas às outras à rede, e o conflito entre a própria espécie pareça algo estúpido. Ele tem toda a razão. E a cena prova que ele estava certo. Foi justamente no conflito que o Adam viu que a 2B era muito humana, atacando ele com raiva por ter torturado o 9S e insultar a humanidade. Mas mesmo no ápice das emoções, ela ainda não conseguiu destruir uma cópia do 9S, algo sem sentido, e negava violentamente algo que ela não sabia se era verdade, a extinção da humanidade. Dois comportamentos que não combinam com a imagem que ela criou, mas algo muito humano. Enforcar ela deve ter sido justamente para tentar ver outra reação humana, o medo da morte. O fim da luta marcou o início de mudanças drásticas em relação ao jogo. Nele a 2B ganha do Adam metendo ferro. Aqui ela invadiu o sistema, e na última hora o Eve apareceu e salvou o irmão ao custo da própria vida. O Adam se separou da rede para se aproximar dos humanos. Afinal, a nossa única certeza na vida é a morte. Ele não morreu no terceiro episódio porque ainda estava ligado nela. Por isso, a única explicação para o Eve ter morrido é que ele sentiu que não precisava ficar na rede se o Adam não estava junto. Matar o Eve ao invés do Adam teve seus prós e contras. E lá vamos nós. O Eve morrer logo nessa parte tirou muita importância dele na história. Ele virou basicamente uma ferramenta para mudar os ideais do Adam e fazer ele pirar no final. Mas o Eve não tinha grande desenvolvimento no final da história, e isso deixou o arco do Adam mais interessante. Ao invés de uma máquina que busca entender os humanos e que morre no caminho, ele pagou o preço por buscar conhecimento sem se importar com as consequências e perdeu o irmão. Depois da 2B salvar a 9S e mandar o corpo dele pro bunker, a comandante mandou ela manter o segredo sobre o fim dos aliens,
porque o Conselho da Humanidade mente, dizendo que eles ainda estão vivos, e os humanos na Lua, justamente para manter a motivação dos androides. Mesmo eles tendo sido construídos à base dos humanos e tendo sentimentos, o sentido da vida deles era restaurar a sociedade humana e derrotar os aliens. E se ambos os objetivos de sua existência acabaram, para que seguir em frente? Mesmo tendo um inimigo para enfrentar, o que vem depois? Nem todos os androides parecem pensar no que fazer quando estiverem em paz. Por isso a importância da Yorha em não ser só uma força militar, mas uma organização que mantém a moral e ânimo dos androides. Os pods são uma boa representação disso, não só dando suporte ofensivo, mas na fábrica. A 2B questionou o pod estar falando muito, e ele respondeu que uma unidade de apoio se adapta às necessidades do dono. Provavelmente pela ausência do 9S, os pods acharam que era melhor falar mais para ela não se sentir sozinha e nem ficar pensando nele. E como ela não estava bem, a conversa não foi para frente. Quanto à religião que as máquinas criaram, no jogo essa parte era relacionada a uma missão do Pascal, com um grupo separado da rede. Eles não tinham relação direta com o Adam e o Eve, então eu vou focar só no que eu entendi do anime. Como o Eve era muito importante para a rede e sua morte desconectou várias máquinas, elas podem ter visto ele como um ser supremo ou como um messias que libertou elas, e por isso acharam certo adorá-lo. E como ele tinha morrido, consideraram que esse era o caminho que deveriam seguir para alcançar um ser superior. Mas tem dois problemas nessa interpretação. Eu não consigo achar uma explicação para o corpo do bispo, papa, ter sido levado para o subsolo e ninguém perceber que ele já era sucata. Segundo, as máquinas se jogaram para a morte dizendo que queriam se livrar do sofrimento. E o anime corta para a cena do Adam, no auge do sofrimento, entendendo que ele perdeu, como foi negligente, decidindo que o mundo não importava mais e se matando simbolicamente com esse passo. E nessa hora, as máquinas começaram a destruir tudo. Eu entendo que as que começaram o ataque podiam estar ligadas à rede e ao Adam, mas e as máquinas religiosas? Estavam separadas da rede ou não? Na verdade, não terem matado o Adam primeiro causa um furo ou pelo menos confusão no roteiro. Eu até entendo que o Adam poderia se reconectar à rede quando ele decidisse destruir o mundo. Mas como o Adam poderia ser uma peça central da rede ou influenciar as outras máquinas se ele estava desconectado dela? E se ele não estava influenciando as máquinas, por que fizeram uma cena que associava os dois? Eu não entendi. Porque você é burro. Quanto ao Adam gigante totalmente original do anime, só existe uma explicação. É para representar o estado psicológico monstruoso e... A quem eu tô enganando? O japonês gosta de kaiju e final megalomaníaco. É só isso? É só isso. Meu maior incômodo foi só o 9S ter sido importante na derrota dele, e a 2B não ter ajudado diretamente na luta. Mas um ponto legal foi a comandante ignorar o conselho e disparar o laser para destruir o monstro, mostrando que algumas vezes ela também consegue seguir as próprias escolhas e salvar as pessoas que ela se importa. Muito obrigado, muito obrigado. E um dos momentos originais mais legais foi quando a 2B ia executar o Adam e acabou vendo as lembranças dele, percebendo que ele tinha coração, e mesmo sabendo a ameaça que ele representava, ela hesitou, justamente porque ela é muito humana. Mas aí o 9S chegou e estragou o momento e o velório. Mas tu é chatão, moleque? Quanto à cena da 2B percebendo que tinha que matar o 9S, dá pra comentar duas coisas muito importantes sobre ela. Primeiro, quando eu joguei, foi com essa frase que eu entendi melhor a personagem da 2B. Por mais que Android geralmente não possa morrer de forma definitiva, perder experiências e memória faria qualquer pessoa mudar. Mesmo que o 9S pudesse voltar depois, e só um breve momento dele fosse perdido, aquilo não era uma simples perda, mas sim o fim de uma vida, e a 2B valorizava ela. Segundo e mais importante, o anime fez uma edição que melhorou muito a cena. Visão relaxante. Você esqueceu que sou eu aqui, né, velho? Você esqueceu que sou eu aqui, né? Eles não terem enfrentado o Adam diretamente também mudou algumas coisas. O 9S que acabou tirando a venda da 2B, e isso gerou um close rápido e muito bom no olho dela, para enfatizar o quanto ela estava mal com aquilo. E se você só vê o anime, saiba que muitas cenas dele são baseadas nas cutscenes do jogo. Quando a 2B vai para cima dessa máquina, originalmente ela tá acabada fisicamente por causa da luta. E no anime eles replicaram o jeito dela andar, dando uma sensação de que o estresse mental afetou ela muito mais no anime. Ou só eu pensando demais sobre isso? Com certeza. Agora umas observações gerais dos últimos episódios. Eu não vou comentar sobre essa frase, ou dessas gurias de vermelho, porque já anunciaram uma segunda temporada. Isso vai ser péssimo. Mas no bom sentido. Um bom sentido péssimo. Ah, você entendeu? E são coisas que vão ser explicadas lá pra frente. Agora as lutas. Eu fiquei feliz que elas ficaram bem animadas. Pelo menos isso mostra que adiamentos dão resultado. É claro. Focar mais na conversa da luta com Adam podia ter sido ruim, mas considerando o rumo que ele tomou na adaptação, eu entendo a escolha. O combate com os robôs religiosos e a Bolana não decepcionou na animação, mas os únicos comentários relevantes são: a Bolana foi a primeira vez que eu senti o espírito de um hack and slash no anime, onde a 2B fez um corte totalmente irreal em um inimigo. Eu acho que o anime podia ter mais feitos de força como esse, afinal eles dizem que os androides de Yorha são poderosos, e seria bom mostrar isso mais vezes. Quanto aos robôs religiosos, foi a primeira vez que a 2B usou uma arma diferente, e eu realmente queria que isso tivesse acontecido com mais frequência. Além da liberação do limitador, parecia muito com um dos tiros alternativos dos pods, só que muito mais forte. Morri.
Quanto ao combate final, eu não tenho problema por resumirem a luta de exército a um PM, já que no final as máquinas viraram um monstro gigante. Eu achei a escolha estranha, mas não péssima. Meu único problema foi o Nines roubar o foco da luta contra o Adam. Para mim era melhor eles lutarem juntos, com o Adam no interior da criatura e a 2B expondo ele, para daí o Nines usar o hack. O maior problema é que a 2B lutou contra 3 máquinas aleatórias, e que não tinham nenhum peso na história. E o mais triste é que a luta é boa. Ela teve uma animação legal, a 2B lutando com os punhos e uma trocação franca, uso de improviso e estratégia, além de um golpe especial de força excessiva. Se os bichos tivessem um pouco de peso na história, eu tirava essa reclamação. Se Deus quiser, agora ela cala a boca. Não no meu programa. Ainda mais uma luta que demonstrou toda a abundância de habilidade e graciosidade da 2B. Ele não para! Nunca! Para terminar, umas considerações gerais sobre o anime. Ele realmente foi prejudicado por uma produção problemática e vários adiamentos. E eu não posso culpar ninguém por reclamar disso ou do CGI de qualidade duvidosa em certos momentos. Que coisa horrorosa! Mas ao mesmo tempo eu quero mandar pra casa do caralho todo mundo que falou que o anime era uma merda só porque não gostou do CGI nos primeiros episódios e agiu como se o anime fosse uma bosta por causa disso. Reclamar eu também reclamei, mas ignorar todos os pontos positivos e só focar nas coisas ruins pra fazer um ataque desproporcional... Quer saber? Nem me importa. Como uma adaptação, eu acho que eles fizeram um bom trabalho. E a maior parte das alterações ficaram no mínimo boas e são compreensíveis ou aceitáveis. Além de alguns personagens terem mais foco, destaque, um trabalho melhor em cima deles e algumas mudanças interessantes e bem usadas. Além dos closes, ângulos diferentes e mais expressão melhorarem em tudo. Que coisa mais linda! É difícil criticar a maioria das mudanças porque você entende elas, com exceção do Emil, e não ter a musiquinha dele. Isso foi um crime. Tá bom, foi um crime leve, porque o crime de verdade foi tocar Koreo Atasekai no Ota na versão em inglês, que é infinitamente pior que a japonesa. Desonra! Desonra pra toda a sua família! Pelo jogo ser um hack slash, eu acho que teve gente frustrada pela falta de ação. Eu mesmo fiquei um pouco. Mas como eu já tinha dito, o foco era a história. E mesmo que não tenham muitas lutas, pelo menos elas são bem feitas. Então eu não me importo com isso. Para terminar, eu preciso falar de 2 coisas muito importantes sobre a próxima temporada. Primeiro, eu tenho certeza que ela vai ser boa. Talvez até melhor que essa. Mas eu estava mais animado para a primeira. Sem spoilers. Ela já adaptou a minha parte favorita do jogo, e acredite, daqui pra frente, o sofrimento e depressão vão começar de verdade. Segundo e o mais importante, se na primeira temporada não tivemos a tão sonhada cena da 2B sem saia, duvido que ela vá aparecer na segunda. É só desistir, que nem eu. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta o que você achou dos últimos episódios, do anime em si, e comente se eu falei alguma coisa errada, ou mesmo se você discordar de qualquer coisa. Se inscreva para mais vídeos baseados em vozes da minha cabeça e com um senso de humor... Compartilhe esse vídeo porque o anime é bom e merece o reconhecimento que a empresa não deu para ele. E o mais importante de tudo, se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. É só mais uma memória inútil.